Boa tarde, diretores. Cumprimento especialmente a diretora Agnes pela relatoria desse processo tão importante para o setor. E, tal qual os meus colegas que falaram antes de mim sobre a geração distribuída, eu vou me focar no artigo 73, mas com um enfoque um pouco diferente. O meu enfoque ele não é relacionado à questão do cancelamento dos orçamentos de conexão, que a gente também entende que é objeto de um outro processo administrativo, mas sim a não aplicação do artigo 73 pelas distribuidoras de energia. E até aproveito, Lucas, para dizer que muito me surpreende a fala de que a gente eventualmente não deveria tratar do aprimoramento desse artigo nessa consulta pública, dado que as próprias distribuidoras motivam esse aprimoramento, já que elas não conseguem cumprir absolutamente nada que é previsto nesse artigo. Fato é de que desde que a redação do artigo 73 foi dada há um ano, como foi lembrado pela Resolução 1059, ele tinha deixado muito claro a necessidade das distribuidoras de energia, quando fossem analisar a questão da existência de inversão de fluxo de potência nos projetos de micro ou mini geração distribuída, apresentarem todos os estudos necessários para comprovar essa inversão, o que honestamente me parece básico, né? A distribuidora quer alegar alguma coisa que restringe um direito do consumidor, ela tem que apresentar uma comprovação de que essa restrição realmente é necessária para evitar algum tipo de dano à rede. E segundo, permitir que o consumidor, por meio desses estudos, ou realizasse os próprios estudos, ou conseguisse identificar custos, linha do tempo, qual é a responsabilidade de cada uma das partes. Isso não tem acontecido pelas distribuidoras. Desde o dia 1º de julho de 2023, quando as alterações trazidas pela 1059 entraram, de fato, em obrigatoriedade, esse artigo tem sido utilizado unicamente como um instrumento de discricionariedade e arbitrariedade para que as distribuidoras de energia possam limitar o direito do consumidor. E aqui, doutor Elvis, se o senhor me permite, o mesmo consumidor que o senhor bem disse na primeira parte dessa reunião é o protagonista dessa agência, de gerar a própria energia. No mapa que a gente trouxe, vocês estão vendo em vermelho todos os estados em que nós temos áreas de concessão, em que o artigo 73 tem sido usado de maneira indiscriminada pelas distribuidoras, sem apresentação de nenhum dos estudos previstos na norma. Nas análises que a gente fez de maneira ainda superficial na ABE Solar, já são mais de 7 bilhões de reais em prejuízos trazidos e em projetos não desenvolvidos por causa dessas restrições. Apesar da ANEEL não ter um meio formal de identificar o impacto que esse artigo tem trazido para o dia a dia da sociedade, para o dia a dia do consumidor, como foi colocado também pelo Everton, o aumento das reclamações na ouvidoria da agência sobre os problemas com conexão de microgeração denotam e apontam que existe sim um problema que precisa ser endereçado. Quero destacar também que o BI lançado pela ANEEL, que é uma iniciativa muito importante, ele também é falho em ajudar a gente a identificar a gravidade dessa situação e o abuso que tem sido cometido, porque ele só registra projetos protocolados até o dia 7 de janeiro de 2023, quando a redação atual do artigo 73 sequer existia. Então, a gente não consegue mensurar por ele a gravidade do problema. Mas a gente consegue mensurar a gravidade do problema quando nós estamos todos os dias em contato com os milhares de empreendedores e os milhares de consumidores que estão sendo impactados por esse artigo. E eu poderia trazer milhares de exemplos aqui também, que nós já apresentamos para a agência em algumas situações, mas eu me limitei a 5 exemplos de algumas distribuidoras. Aqui o caso da Coelba. O que vocês estão vendo é exatamente um parecer de conexão que o consumidor recebe, com a inversão de fluxo. Não tem estudo, não tem análise, não tem comprovação, não tem detalhamento de obrigatoriedade. Não precisa sequer ser doutor em engenharia, eu não sou advogada, para compreender que isso não cumpre o que está na norma hoje. Aqui outros casos. E eu quero destacar esses casos também, doutor Lucas, porque nós estamos sim falando do consumidor que tem 2 placas no telhado dele. O primeiro orçamento de conexão está um pouco pequeno, talvez fique ruim para vocês verem. É de um projeto de 4 kW junto à carga. O segundo, 5 kW junto à carga. O terceiro, os 2 primeiros são da CEMIG, o terceiro da Eletrocar, 3 kW junto à carga. Os textos são absolutamente iguais. Eles sequer dizem onde é que a inversão acontece. Depois de mais de 6 meses de interação com a CEMIG, a gente conseguiu que fosse apresentado uma página, uma folha, na verdade, frente e verso com os estudos. São esses. Eles não me permitem identificar absolutamente nada. Tampouco permite que um consumidor, por exemplo, que consegue ser assessorado, consiga realizar os estudos por conta própria e verificar ou não a inversão, algo que é premissa dele, de acordo com a Resolução 1000. Aqui o caso mais absurdo. Já peguei outros piores, mas deixei esse aqui. 1 kW junto à carga.
também com inversão de fluxo. O que a gente percebe aqui, de fato, é que esse artigo ele não tem sido cumprido. E, certamente, ele não tem sido cumprido de fato, porque as distribuidoras não se veem impelidas a cumpri-lo. Porque ou elas não têm sido penalizadas e fiscalizadas por isso, ou, de fato, é muito simples para ela aplicar o artigo como lhe convém, sabendo que a maior parte dos consumidores hipossuficientes, o porte dos projetos que eu estou trazendo aqui denota isso, não vão ter condições de recorrer e de buscar o seu direito, que seja de ter os estudos corretos, resguardado e apresentado. Hoje, mais cedo, doutor Elvio, o senhor disse que tem 94 dias que os consumidores da área de concessão da Enel São Paulo aguardam uma resposta dessa agência sobre o problema que aconteceu no dia 3 de novembro. Eu sou uma dessas consumidoras. Fiquei mais de 3 dias sem luz na minha casa e nem sou o pior caso da Enel São Paulo. E eu não quero sequer tentar comparar a gravidade dos dois casos porque são diferentes. Mas no dia 15 de agosto do ano passado, eu lembro bem dessa data porque foi a data do apagão, eu tive uma reunião com diversas superintendências dessa ANEEL para tratar dos problemas trazidos por esse artigo. Porque a gente já tinha identificado que ele estava sendo usado de maneira completamente abusiva e arbitrária pelas distribuidoras. Na reunião do dia 15 de agosto, eu ouvi que era muito cedo para a ANEEL lidar com essa questão. De agosto até hoje, todos os meses, eu tenho conversado, pelo menos, e a Absolar, pelo menos quinzenalmente com a agência para tratar desse tema. Infelizmente, parece que continua sendo muito cedo para a gente tratar desse assunto. Só que os mais de 7 bilhões de reais em projetos que estão parados e as mais de 800 empresas que já fecharam a porta comprovadamente porque elas não conseguem vender mais um sistema de 2 placas para um consumidor, não conseguem mais esperar. E elas certamente não conseguirão esperar a conclusão do processo de regulamentação que está proposto aqui. É por isso que eu queria solicitar respeitosamente a essa diretoria que, nesse momento de abertura da consulta pública, aproveite para se manifestar e esclarecer, não envolve nenhuma alteração normativa ao que está escrito hoje no artigo 73, 3 pontos sobre o artigo. Primeiro, o tratamento que tem que ser dado para os casos em que a inversão de fluxo é pré-existente, ele precisa ser um tratamento diferenciado. Sobre custo... Bárbara, para concluir, por favor. Sobre risco da gente onerar em demasia o consumidor que está colocando 1 kW por uma inversão pré-existente no sistema. 2. A inversão de fluxo do artigo 73 só pode ser aplicada se ela comprovadamente for prejudicial à rede da distribuidora e outros ativos. E terceiro, esclarecer que a distribuidora é obrigada a apresentar os estudos que estão previstos no artigo 73 e que, se ela for incapaz de apresentar, ela precisa liberar a conexão. Se esses pedidos não puderem ser acatados, nós solicitamos de maneira subsidiária que, no momento de abertura dessa consulta, seja suspensa a aplicação do artigo 73 para todos os projetos de até 50 kW junto à carga, até que a redação desse artigo possa efetivamente ser aprimorada e a gente consiga que a finalidade desse artigo, quando ele existiu, seja cumprida. E certamente a finalidade dessa casa não é cercear o direito do consumidor. Muito obrigada.